Olá, muitíssimo boa noite a todos e a todas. Entrem de pé direito. Mais uma terça-feira juntos, às 9 horas da noite. Eu e a minha água. Esperando o pessoal entrar aos pouquinhos e se organizar. Aqui já de azul, na onda do Novembro Azul, já mais feliz, porque já posso usar uma manga curta. Já fica mais quentinho aqui em Porto Alegre. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo bom? Adoro esses emojis, adoro essas carinhas cheias de coração, cheias de energia, cheias de carinho. Isso é tão bom, tão gostoso de receber. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite! Muito boa noite, pessoal! Esperando aos pouquinhos o pessoal ir entrando. Hoje para falar sobre um tema que é bem bacana, que enfim tem bastante a ver com o momento que a gente está passando do Novembro Azul, que é sobre o câncer de próstata, né, e a nutrição. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bom, Carlos Eduardo? Entre de pé direito. Oi, Marcos, tudo bom? Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre nutrição no Novembro Azul. Para quem não sabe, Novembro Azul é o mês de conscientização do câncer de próstata. Então, é muito importante entender a relevância do tema, né? Então, a gente acabou de sair de um outubro rosa e aí agora a gente colore ele de azul, né? Então, conscientizamos em outubro sobre o câncer mais incidente, ou seja, o maior número de novos casos previstos, né? Não só no Brasil, mas também como no mundo, que é o câncer de mama nas mulheres, né? E agora, então, entramos na conscientização do Novembro Azul em relação ao câncer de próstata nos homens, que também é o mais incidente, também é o que tem maior número de novos casos no Brasil e também em nível mundial. Olá, Maiga! Oi, Patrícia! Sejam bem-vindas, entrem de pé direito. Mais uma noite juntas, que bom receber a energia de vocês, que bom estarmos juntas e esses coraçõezinhos aí cheios de emoção, carinho e felicidade. Então, vou esperar mais uns segundinhos aí para o pessoal ir entrando e organizando. Eu sei que é o horário da gente justamente adequar e incluir tudo na agenda, né? Então, vou dar meus últimos golinhos de água aqui antes de a gente conversar sobre a nutrição e o câncer de próstata, né, no Novembro Azul. Então, como eu estava falando anteriormente, né, a gente acabou de sair do Outubro Rosa, conscientizando sobre câncer de mama. Agora a gente está entrando no Novembro Azul, conscientizando sobre o câncer de próstata, que realmente tem dados alarmantes também, né? Quase 66 mil novos casos de câncer de próstata são estimados pelo Instituto Nacional do Câncer para o ano de 2020, e esse número também é válido para o ano de 2021 e para o ano de 2022. Então a gente sabe que existe
uma relevância muito significativa, uma importância muito ressaltada, né, para esse tipo de tumor. E muitas vezes é uma questão de se frisar a importância de uma detecção precoce, da prevenção e tudo o que realmente tange essa prevenção, inclusive a questão nutricional. Então, quando a gente fala do paciente com câncer de próstata, a gente geralmente está falando de pacientes mais idosos. Oi, Amélia, tudo bom? Seja bem-vinda, entre de pé direito. Hoje falando um pouquinho sobre nutrição no Novembro Azul. E então, ressaltando a importância desse tema, né, pela conscientização do câncer que é mais frequente, né, mais incidente, mais prevalente em números no Brasil e também no mundo. Uma questão importante de destacar é que geralmente as mulheres são mais conscientes em relação à saúde, buscam mais essa questão de orientação de profissionais da saúde para organização melhor. Oi, Laura, tudo bom? Seja bem-vinda, entre de pé direito. Oi, Saio, tudo bom? Entre de pé direito, seja muito bem-vinda. E aí o que acontece é que as mulheres realmente nos meses que completa o tempo dos exames e tudo mais, buscam com mais frequência os exames de acompanhamento, né? E existe também uma questão realmente de um esforço importante enquanto população para que esse diagnóstico seja o mais precoce possível. E muitas vezes os homens precisam ser puxados pelas mulheres, né? Isso é uma questão frequente. Então, aí aproveito para falar com os meus pacientes, os meus seguidores meninos, mas também com as minhas pacientes, alunas, mentorandas e seguidoras meninas, para que aproveitemos realmente novembro aí para estimularmos a busca pelo acompanhamento médico, enfim, para que se faça aí a detecção mais precoce possível do câncer de próstata, né? Então já se sabe que existe sim uma correlação importante também com a obesidade, e isso tem muito a ver com o estilo de vida. E cada vez mais relevante entender, ainda mais em tempos de pandemia, com as pessoas bastante isoladas, onde realmente diminuíram significativamente a quantidade de exercício físico, de atividade física. Então, efetivamente, acabaram, enfim, extrapolando aí a sua ansiedade, a sua angústia psicológica em relação a todos os momentos, e muitos deles fugiram para a questão alimentar. Então, alguns pacientes falaram para mim assim, eu aproveitei para jacar tudo, né? Enfim, enfiar o pé na lama e comer tudo que eu podia e o que eu não podia comer. E é importante destacar que realmente existe Oi, ACN Brant, não sei o seu nome, mas seja muito bem-vinda, entre de pé direito. Oi, Adriana, tudo bom? Seja bem-vinda. Então é muito importante destacar que uma alimentação saudável, ela é importante de se ter independentemente da época, ela é literalmente atemporal. E essa alimentação saudável, um estilo de vida saudável, eles não só previnem o câncer, como eles também trazem uma qualidade de vida, um bem-estar como um todo. E no câncer de próstata não é diferente. O que importa realmente é que os pacientes entendam a importância de se manter um peso adequado, de se organizar e de se estimular a ingestão de uma alimentação equilibrada, mais variada, mais colorida. Então, quando a gente consegue fazer o estímulo para diminuição da quantidade da ingestão de gordura, a gente também está estimulando aí o aumento da ingestão de fibras, de nutrientes. Quanto mais natural for, melhor. A gente também sabe que existem algumas questões bem específicas que relacionam alguns alimentos com caráter preventivo em relação ao câncer de próstata. Então, um deles é o licopeno, e aí ficou bem badalado na mídia há um tempo atrás que os homens, para conseguirem, enfim,
se prevenirem do câncer de próstata, precisariam comer tomate adoidado, né? E eu acho muito bom porque daí já existe um pensamento, uma construção que a nutrição adequada, organizada e equilibrada realmente faz parte de uma melhor saúde como um todo e antevê e previne algumas doenças. O ponto é que o tomate realmente tem bastante licopeno, né? Licopeno é um tipo de vitamina A e ele realmente é bastante rico em licopeno, mas não é o único ingrediente que tem bastante licopeno, né? Quem me acompanha aqui sabe que na semana passada a gente fez uma live incrível com a Sayoa e ela deu uma receita muito bacana do molho de tomate. E recomendo que vocês acessem ali depois o vídeo que ficou salvo no IGTV, que é justamente interessante entender que o licopeno ele é presente com uma certa significância, né, no tomate cru, mas ele é muito mais disponível quando você faz um molho de tomate. Você sabia disso? Quando se aquece, né? Claro, ninguém tá falando pra ficar lá adoidado e queimar os tomates, né? Porque às vezes a gente fala e as pessoas vão para os 8 ou 80. Então, é muito importante entender que quando se faz um molho de tomate, ele é muito mais absorvível, digamos assim, né? Muito mais disponível o licopeno e aí ele pode atingir com mais eficácia, mais eficiência, né? O ponto de ajudar o organismo a se prevenir do câncer de próstata. Mas não é só no tomate, não. Quem se habilita aí a dizer onde mais tem licopeno? Vou aproveitar para dar um super oi para Laís, um super oi para Silza. Então, pessoal, se eu fosse perguntar para vocês, se a gente precisa pensar num alimento que ajude a prevenir do câncer de próstata, e a gente logo pensa no licopeno, a gente pensa no tomate. Qual outro alimento, além do tomate, também tem bastante licopeno que auxilia nesse processo de prevenção do câncer de próstata? Quem dá mais aí? Vamos ver o que vocês vão me dizer. Entre as possibilidades também, melancia, Amélia, perfeito, melancia tem um monte de licopeno e é uma fruta deliciosa, goiaba, muito bom, Patrícia também é a fã da melancia, eu sou uma fanzaça, tanto de tomate, quanto de melancia, quanto de goiaba, adoro! Então aí, excelentes possibilidades também de ingerir licopeno. Por que eu acho isso importante? Porque muitas vezes quando você tem essa orientação de, ok, vamos estimular, né, pacientes que têm familiares, têm história positiva de câncer de próstata na família, ou pacientes que são obesos, pacientes que estão ficando um pouco mais idosos, ou seja, estão agregando aí algumas questões que aumentam os fatores de risco de adoecimento por câncer de próstata, a gente sempre pensa, bom, então vamos estimular uma alimentação saudável, vamos incluir o licopeno. E aí todo mundo só lembra do tomate, né? Como se só o tomate tivesse. E aí eu acho bacana que o Novembro Azul coincide aqui no Brasil com uma época mais quente, né? Então, às vezes a gente fala, bom, mas come tomate, um molho de tomate. Tem muitas receitas deliciosas com molho de tomate, mas a melancia e a goiaba eu acho uma excelente possibilidade para pensar em fazer sucos. Agora tá gostoso, a gente precisa se hidratar, precisa tomar alguma coisinha mais refrescante. Então, por que não adicionar nutrientes também nesses momentos de hidratação? Então, a goiaba e a melancia são fantásticas. Eu acho muito, 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 muito bacana. Deixa eu olhar aqui. Essa aí eu coloquei uma coisa. Meu pai, infelizmente, perdeu a luta contra o câncer, deu neoplasia maligna na cabeça, fase pescoço. Por isso, retorna a importância da alimentação boa, começou na garganta devido ao cigarro. Exato.
como a Sayô falou, né? A base de toda prevenção é na alimentação. Existem outros fatores de risco importantes também relacionados ao câncer como um todo. A gente está falando hoje de próstata, a Sayô está falando aqui da parte toda de câncer de cabeça e pescoço. E a gente sabe que muitos tipos de câncer realmente trazem consigo alguns fatores de risco muito significativos e muitos deles iniciados num processo de uma alimentação desregrada, desbalanceada. E quando a gente pensa nesses outros fatores de risco, como por exemplo o cigarro, muitas vezes existe a bebida alcoólica também em grandes quantidades. A gente está falando que a nutrição adequada e balanceada, ela pode ajudar não só num processo de equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio psicológico, né, para realmente suportar o processo, seja de prevenção e também seja o processo de tratamento. E aí é importante, quando a senhora fala da questão do tratamento e toda a questão da batalha que se trava, né, em relação a um diagnóstico de câncer, o Carlos Eduardo lamenta muito, Sayô, e ele escapou dessa. Carlos Eduardo é um super paciente meu, muito querido, muito especial, que também batalhou bastante, assim, a gente fica brincando, foi a odisseia, né, Carlos Eduardo, foi uma saga, uma história de sucesso e que realmente, no momento que começamos a nos acompanharmos, estávamos numa fase do jogo e pulamos várias fases e chegamos no final feliz, depois de uma adaptação alimentar, né? Então, eu acho muito interessante destacar que a nutrição, quando a gente fala de câncer de próstata, ela pode ser entendida não só como a alimentação, mas também por uma questão de estado nutricional. Então, a gente tem que entender e tem que orientar os pacientes a se alimentarem melhor e também a preservarem o seu estado nutricional. E esse estado nutricional pode ser acompanhado por diversos tipos de possibilidades de avaliação nutricional. Então, existe uma possibilidade muito interessante que é a possibilidade do recordatório de ingestão alimentar, vários tipos de ferramentas que o nutricionista pode avaliar qual é a quantidade, qual é a qualidade, qual é a frequência dos nutrientes que o paciente está ingerindo. E, muitas vezes, alguns sinais e sintomas que o paciente está trazendo para a gente consegue corroborar, a gente consegue entender, interpretar em outros exames, como muitas vezes nos exames laboratoriais. Então, uma outra questão importante em relação ao câncer de próstata é que um dos exames indicados é um exame sanguíneo, é o PSA, né, que é o antígeno prostático, não é o único, se indica sempre que os pacientes mais de 50 anos entrem em rastreamento com o seu urologista para avaliar várias questões, então indicado o toque retal, indicado o PSA, indicado outros exames também como check-up para encontrar essas possibilidades de diagnóstico mais precoce possível, né, fazendo com que o paciente realmente consiga ser submetido a um tratamento com sucesso. E no próprio exame laboratorial de rotina são solicitadas várias questões específicas que o nutricionista pode ajudar bastante, identificando aí quais são as possíveis desnutrições. Porque as pessoas muitas vezes entendem desnutrição como se fosse uma única coisa, né? Enfim, perdi peso, estou desnutrido. E não, desnutrição é muito mais do que isso, né? A pessoa pode estar mais pesada, né? Estar obesa, mas ter várias alterações específicas no seu exame laboratorial, né? Então, até aproveito para falar aqui, eu tenho um curso sobre exames laboratoriais específicos direcionados para a nutrição oncológica, que está muito bacana, quem quiser tem ali o link na bio, e é justamente com esse intuito, né? Com o intuito de ajudar a interpretar o momento atual do paciente, né? Muitas vezes o paciente está passando pelo processo de quimioterapia, pelo processo de radioterapia, por um processo de hormonioterapia, e realmente precisa ser adequada essa ingestão alimentar para proporcionar um alívio de sintomas que muitas vezes são bastante desconfortáveis e perpassam por bastante tempo, né? Opa, eu tenho um monte de coisa aqui que eu não vi. Agora mudou um pouco o meu Instagram e eu às vezes perco
A Sayô, infelizmente, não fomos orientados pela médica para procurar uma nutricionista oncológica. É muito triste isso mesmo, né, Sayô? Hoje sei que seria importante demais, foram 3 anos de luta. Realmente é muito importante um olhar de um nutricionista oncológico. E é muito importante entender que a grande maioria das vezes, né, os pacientes começam os tratamentos desnutridos e muitas vezes desnutridos porque não foram orientados, porque não foram avaliados, né, e porque realmente não tiveram esse olhar nutricional. Porque, em especial, quando a gente fala de câncer de próstata, que é o Novembro Azul, porque às vezes o paciente tem um número ok ali na balança, né? O paciente tem um peso, digamos, adequado. Só que a custas de quê, né? O que é aquele peso? Aquele peso é gordura? Aquele peso é músculo? Aquele peso é água? Aquele peso é o quê? Então é importante identificar, e quanto mais detalhes forem levantados, forem pensados, forem interpretados, forem avaliados, melhor vai ser a orientação nutricional, né? Então, assim, puxa, Sayô, super me coloco no teu lugar, assim, te mando todas as melhores energias, meus mais sinceros sentimentos, porque realmente entendo a tua dor e, enquanto nutricionista, como é complicado a gente entender alguma pessoa tão próxima da gente, precisando de um olhar específico, atencioso, empático, né? Muitas vezes são questões tão específicas, tão pequenas proporcionalmente, mas que fazem uma diferença tão importante, né? Tão significativa mesmo na vida do paciente, né? Melhora tanto o bem-estar, melhora tanto a perspectiva do tratamento, a questão de conseguir alcançar a plenitude do planejamento terapêutico, né? Oi, Clau, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, isso é bastante importante, né? E entender que a nutrição no Novembro Azul não é só sobre a questão de estimular um ou outro alimento, e sim estimular a saúde do homem. Porque muitas vezes os homens não buscam esse acesso à saúde, esse acesso a diagnósticos precoces, né? Muitas vezes vem uma série de preconceitos, né? Ou seja, conceitos pré-formados realmente, e não vou passar, não vou olhar, eu tenho medo, vão rir de mim, o que vou falar de mim se eu falar que eu fui num urologista? E quanto mais cedo, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor a sobrevida, melhor a possibilidade de cura, melhor a possibilidade, inclusive, de acompanhamento, porque muitas pessoas não sabem, mas às vezes alguns tipos de tumores nem precisam de um tratamento drástico, podem ser acompanhados, podem ser observados, né, pela equipe médica, e muitas vezes alguns tratamentos podem ser postergados, podem começar um pouquinho depois, dependendo de, obviamente, vários pontos específicos, né, e destinados para os pacientes em questão. Mas realmente, de fato, é muito interessante, muito importante avaliar a nutrição em todos os momentos. No momento da prevenção, no momento do tratamento. Muitas vezes pacientes com câncer de próstata sofrem bastante sintomas desconfortáveis e complicados ao longo do tratamento. Alguns sintomas mais sistêmicos, quando se fala de quimioterapia, né? Alguns sintomas mais diretos, porque nunca podemos esquecer a proximidade que a próstata tem do intestino grosso, e a questão toda da radiação da próstata também trazendo aí muitas vezes repercussões intestinais, e por isso que o olhar do nutricionista precisa ser tão direcionado. Então, é uma dica que eu falo para vocês, que quanto mais olhares específicos, direcionados e amplos você tiver sobre o seu paciente com câncer de próstata, ou sobre o seu familiar, sobre o seu amigo que você sabe que está com câncer de próstata, melhor. Então, estimule ele a ter uma vida saudável como um todo, um estilo de vida saudável,
uma vida com uma alimentação balanceada, adequada, organizada, equilibrada e colorida, né? Estimule ele a comer pelo menos 5 porções entre frutas, legumes e verduras por dia. E não precisa ser só o licopeno, porque muitas vezes as pessoas chegam assim, bom, mas então eu quero me prevenir do câncer de próstata, vou comer todos os dias tomate, né? Como o pessoal falou ali anteriormente, né? A Amélia, a Patrícia. Então, por que não fazer um suco de melancia? Por que não fazer um suco de goiaba? Uma geleia de goiaba, né? Por que não fazer outras preparações, né? Por que não usar os próprios tomates diferentes? Então, teve uma vez que foi muito legal, um paciente me deu uma mudinha de tomatinho cereja, e aí ele falou assim, eu tô te dando essa mudinha porque depois que eu falei contigo eu comecei a comer tomate todos os dias, só que eu não sei se esse tomate eu posso comer. Pode comer qualquer tomate. E pelo contrário, quanto mais diferentes tomates comer, melhor. Né? Quanto mais diferentes formas de comer, melhor. Ninguém está falando só que precisa comer na salada com outras hortaliças. Também pode ser submetido à cocção e virar o molho de tomate, né? Com preparações também com mais verduras, né? Então, na semana passada falou uma receita fantástica com abobrinha, bem fácil, com cenoura, enfim. Fazer como se fosse um macarrãozinho e colocar ali um molho de tomate bacana, bem gostosinho, bem temperadinho, sabor de casa, sabor natural. Para que comprar tantos alimentos industrializados se a gente tem essa possibilidade? A gente mora num país que, graças a Deus, temos disponibilidade alimentar, né? E podemos variar entre essas disponibilidades. Então, oportunizar para o seu corpo mais saúde, descascando mais e desembalando menos. Então, isso é muito importante tanto no momento da prevenção do câncer, como também é importante no momento do acompanhamento terapêutico, no acompanhamento da quimio, da rádio, da cirurgia, da hormonioterapia. Então, um olhar nutricional faz toda a diferença. Se você conhece alguém que está passando por um processo de câncer de próstata, indique a visita a um nutricionista oncológico. O nutricionista oncológico vai conseguir avaliar de uma forma bastante ampla, mais adequada e mais específica para o caso desse paciente em questão e vai realmente conseguir organizar e reorganizar, por vezes, reeducar alguns hábitos alimentares capazes de proporcionar mais bem-estar, mais qualidade de vida e muitas vezes proporcionar que o tratamento seja alcançado, certo? Então, olá Nutriana, seja bem-vinda, entre de pé direito. Então é isso, pessoal. Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje em relação à nutrição e o Novembro Azul, que é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Sempre convidando vocês a conhecerem o meu site, que é o www.alinekirchner.com.br. Também acessar aqui os meus conteúdos na página do Instagram, que é o @doutora.alinekirchner. Todas as terças-feiras, às 9 horas, aqui no mesmo bate-ponto, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, a gente se encontra para falar sobre alguma questão em nutrição oncológica. E também tem um curso sobre interpretação de exames laboratoriais em nutrição oncológica. Se você quiser saber mais informações, é só clicar lá no link da bio, que é bem específico e é bem bacana. Ao longo da semana também vou colocando uns boxezinhos de perguntas, de indicações de temas, porque o objetivo aqui realmente é multiplicar conhecimento, multiplicar expertise e alcançar o maior número possível de pessoas. Então, se você gostou dessa live, eu vou te pedir duas coisinhas. Quando a gente acaba essa live e eu vou salvá-la no GTV, eu perco os comentários, perco aqui as questões que foram comentadas. Então, curta e comente lá também para eu ter acesso ao que você achou da live. E aproveita esse aviãozinho aqui
E manda para as amigas, manda para as pessoas que você conhece e acredita que essas informações vão beneficiar e vão trazer clareza de informação em relação à nutrição e ao Novembro Azul. Certo, pessoal? Então fica um beijo enorme para vocês, um excelente restinho de semana, fiquem com Deus e seguimos juntos. Um beijão! Opa, tem mais uma coisinha aqui, tem uma... Deixa eu ver aqui. Aline, quando um paciente em químio inapetente, ainda devemos orientar a perda de peso desse paciente? Como você lida com uma situação assim? Olha, Paty, na verdade você tocou num ponto bem interessante, tá? Que eu até inclusive falei hoje com uma aluna discutindo um caso que ela me trouxe justamente nesse ponto e era sobre paciente com câncer de próstata, tá? Eu geralmente não gosto de uma receita de bolo, tá? Em que uma coisa que eu prescreva para eu prescrevo para todo mundo. Porque eu acredito que cada paciente é único. Único em todos os quesitos, único em todos os sentidos, né? O paciente tem hábitos alimentares específicos, hábitos sociais específicos, tem determinado tipo de tumor, numa localização específica, com, enfim... um grau específico, né, uma resposta hormonal ou um marcador tumoral específico. Então, depende muito de cada caso. Mas, via de regra, eu não gosto de orientar uma perda ponderal durante um tratamento quimioterápico, tá? Porque, como você bem disse, ele muitas vezes vai ter sintomas, em especial de inapetência. Ele pode realmente já ter uma diminuição significativa, não só de peso, mas também de proteína, né, de macro e de micronutrientes. Ele realmente pode tender a uma desnutrição mais severa, ele pode seguir uma sarcopenia. Então, eu acho que existem outras manobras possíveis para adaptar peso e avaliação nutricional de cada paciente, tá? Em especial, mas quando você me pergunta, quando um paciente em químio inapetente, ainda devemos orientar a perda ponderal? Não. Um paciente em químio e um paciente inapetente, eu não oriento perda ponderal. Se for necessária essa perda ponderal, que ela seja avaliada em um outro momento ou prevista de uma forma um tanto quanto mais branda e não uma forma categórica, uma forma impositiva, porque pelo contrário, a gente precisa fazer com que o paciente consiga completar a sua quimioterapia com o maior êxito, o maior sucesso possível, tanto no nível de acabar com o tumor, matar o tumor, como também pela questão do sucesso do estado nutricional, o paciente se sinta bem e se sinta disposto. Consegui te responder, Patrícia? Dei umas mãozinhas assim, eu só não sei se foi positivo. Mas também... Entendeu? Ah, que bom, fico feliz, fico muito feliz. Eu acho que esse é o ponto mesmo, né? A gente conversar, a gente discutir, a gente compartilhar aqui experiências, a gente compartilhar teoria, prática, tudo, né? Para realmente alcançar o bem-estar do maior número possível de pacientes, a melhor conduta alimentar, dietética, dietoterápica, dietoterapêutica, como um todo. Certo, pessoal? Então, fico sempre olhando aqui o reloginho para o Instagram não ficar de mal comigo e não abduzir as minhas lives, que às vezes quando eu demoro mais tempo ele manda para o espaço. Isso já aconteceu algumas vezes. Então eu já vou aqui me encaminhando para o final, ok? Então sintam-se todos beijados, abraçados, encarinhados. Fiquem com Deus. Um grande beijo e terça-feira que vem seguimos juntos. Beijão!